Então, pessoal, mais uma vez seguimos a nossa série sobre família e casamento. Hoje o tema a ser tratado vai ser sobre a natureza do casamento. O que é o casamento? Existem três concepções predominantes sobre a natureza do matrimônio, que é aquela que entende o matrimônio como um sacramento, que é a posição católica romana, né? A posição do casamento como um contrato, que é a posição predominante na nossa sociedade hoje, fruto da influência da filosofia liberal, e a ideia de casamento como uma aliança, que é uma ideia mais propriamente reformada, e assim entendemos, mais coerente com a concepção que a Bíblia apresenta do que é o casamento. Vamos começar falando sobre a ideia do casamento como um sacramento. A raiz da concepção do casamento como um sacramento, ela se encontra nas próprias Escrituras, Efésios 5:32 particularmente. Mas o seu desenvolvimento maior na sua inserção na teologia sacramental, ela vai ocorrer posteriormente, começa com Agostinho e vai se desenvolvendo ao longo da Idade Média, e vai se tornar a posição predominante da Igreja Católica Apostólica Romana. Jerônimo, ao traduzir a Bíblia, e foi Jerônimo que realizou aquela que veio a ser a mais importante, a mais extensamente usada tradução da Bíblia por muitos séculos, que é a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim. Em Efésios 5:32, quando depois de listar as responsabilidades que homem, mulher e filhos têm no lar, Paulo diz que é grande este mistério, e eu me refiro a Cristo e à Igreja. Jerônimo traduz essa palavra mysterium como sacramentum no latim. Sacramentum significa justamente mistério. E não no sentido técnico que a gente dá à ideia de sacramento, mas a partir daí que vai se desenvolvendo essa concepção romana do casamento como um sacramento. O modelo sacramental de casamento, ele começa na obra Sobre os Bens do Matrimônio, de Agostinho de Hipona. Essa é outra obra que eu recomendo a leitura para vocês, pelos mesmos motivos que eu já recomendei Herman Bavinck, naquele seu livro The Christian Family, com a diferença que existe tradução em português, inclusive no Kindle, da obra de Agostinho. E é muito importante, eu diria até fundamental, nós, enquanto cristãos, lermos obras antigas, porque isso nos ajuda a perceber aquilo que há de essencial em toda a história da doutrina e moral da Igreja e aquilo que é particular da nossa contingência histórica, do nosso momento histórico. Porque se a gente só lê autores modernos, e há muitos bons autores modernos, esses autores têm os mesmos pontos cegos que nós temos, têm as mesmas dificuldades de entender algumas realidades que nós temos. Então, quando você lê um Herman Bavinck, que escreveu 100 anos atrás, você percebe que ele não tem aqueles freios, aquelas limitações que a cultura atual impõe ao se falar sobre casamento, sobretudo ao se falar das responsabilidades precípuas de homem e mulher. Hoje, para você falar sobre homem e mulher, você tem que ser cheio de dedos para não ser cancelado. Para você falar sobre sexualidade, você tem que tomar cuidado redobrado, porque você pode até perder o emprego se você falar o que não deve. Herman Bavinck, que há 100 anos atrás, não tinha esse problema, muito menos Agostinho, ao escrever no V século. Então, é mais uma sugestão que eu deixo. Leiam Sobre os Bens do Matrimônio, de Agostinho de Hipona. Nesse livro, Agostinho, ele apresenta os três principais bens, as três principais finalidades que o casamento teria, que ele chama de fides, prolis e sacramentum. A fidelidade, ou seja, o casamento tem a finalidade de gerar fidelidade entre o casal, e nisso inclui o apoio mútuo dessa união matrimonial, inclui também o auxílio na santificação e tudo aquilo relacionado à fidelidade entre homem e mulher. Esse é o primeiro bem do matrimônio, a fidelidade. A nossa confissão de fé de Westminster vai
dizer que um dos bens do matrimônio é justamente a santificação mútua do casal. E tudo isso aqui se encaixa nesse bem chamado filhos, fidelidade. O segundo deles é a prolis, que vem justamente de prole, de procriação, que é um dos bens do matrimônio que nós, na nossa cultura, parece que suprimimos por completo, sobretudo depois de 1960, em que, pela primeira vez na história, a relação sexual foi dividida da sua finalidade natural, que é a criação de filhos. Pela primeira vez na história se criou a imagem de um casamento deliberadamente sem filhos. Um casal que deliberadamente, ativamente, age para impedir o processo natural que é a procriação. E segundo Agostinho, e segundo, eu diria, a própria Bíblia, que trata os filhos como uma ordenança em Gênesis 1 e como uma bênção no Salmo 127, uma das finalidades do casamento são os filhos. É gerar filhos, é gerar vida. E é justamente por isso que todas as culturas de que se tem notícia têm alguma forma de regulamentação do casamento, porque é do casamento que depende a perpetuação da sociedade e também a perpetuação da igreja. E por isso que a gente protege essa instituição que é o casamento. E o terceiro bem do matrimônio, segundo Agostinho, é, no latim, sacramentum, no sentido de mistério. E nesse sentido aqui, ele está apontando para aquilo que Paulo fala em Efésios 5:32. É grande este mistério da união entre o homem e a mulher, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ou seja, e talvez seja o bem do matrimônio mais elevado, mais incrível e de maior responsabilidade. A união de um casal em matrimônio representa a união de Cristo com a sua igreja. E, portanto, nós, no matrimônio, devemos procurar espelhar essa realidade. E como diz, a gente já tratou disso aqui, o casamento ele tem uma das finalidades de servir de instrumento à missão evangelística da igreja. Então você tem como responsabilidade no seu matrimônio espelhar esse mistério que é a união entre Cristo e a sua igreja. Mas tecnicamente o que é um sacramento na concepção evangélica reformada? O sacramento é uma ordenança instituída por Cristo, onde Deus manifesta especialmente a sua graça por meio de um sinal visível. No desenvolvimento católico pós-agostiniano, a ideia do casamento como representação da união de Cristo com a sua igreja vai tomar essa definição técnica de sacramento, e o casamento então torna-se necessariamente, na concepção sacramental católica, torna-se necessariamente um ato realizado por meio da participação num rito eclesiástico, que o casal obtém graça com base na suposição de que Deus a concede por meio da igreja e da participação dos seus sacramentos. Na nossa concepção, só existem 2 sacramentos que foram instituídos por Cristo. Quais são? A ceia e o batismo. Porque Cristo diretamente instituiu a ceia e o batismo, estabeleceu um sinal claro para cada um deles. Os elementos da ceia são o pão e o vinho, o batismo é a imersão ou a aspersão das águas, e isso simboliza uma graça invisível. É um sinal visível que simboliza uma realidade por trás disso, onde Deus, através dos elementos da ceia ou das águas, ele manifesta a sua graça por nós. Isso é um sacramento. O problema da visão do casamento como um sacramento é que o casamento é uma instituição da própria criação. Deus instituiu na criação muito antes da vinda de Cristo. E, portanto, não existe um sinal específico do que seria o casamento e não haveria um rito por meio do qual Deus manifesta especialmente a sua graça. Por isso que nós rejeitamos essa ideia de casamento como sacramento. Quem se interessar em conhecer um pouco mais essa ideia, a diferença da teologia sacramental católica e a resposta reformada evangélica, você pode procurar no Catecismo da Igreja Católica, nesse livro aqui, que você encontra inclusive na internet, no site do Vaticano deve ter, e tem uma obra muito interessante
lançada pela Vida Nova, que é uma avaliação evangélica da teologia católico-romana, que é este livro aqui. E eu acho que é uma leitura importante porque, surpreendentemente, nos últimos 5 anos, o catolicismo voltou a crescer e crescer muito. E uma vertente que realmente leva a sério o catolicismo. A nossa cultura é uma cultura católica, mas sempre foi amplamente nominal, ou pelo menos nas últimas décadas sempre foi amplamente nominal, e a gente tem visto crescer movimentos que são verdadeiramente católicos, como o Opus Dei, o rito tridentino, tudo isso, e eu tenho percebido que os evangélicos, sobretudo reformados também, não têm sabido responder muito bem a isso. E certamente, aquele fluxo que começou na década de 90, 2000, das igrejas católicas para as igrejas evangélicas, está começando a se inverter, e a gente tem visto muitas pessoas fazendo o caminho inverso agora, das igrejas evangélicas, inclusive reformadas, para as igrejas católicas romanas. Ortodoxas também, anglicanas em algum sentido também, mas sobretudo católicas. E tem uma diferença fundamental entre esses dois processos que, digamos assim, a qualidade das conversões ao catolicismo pode dizer que é mais sofisticada, porque se na década de 90 muitas pessoas viraram evangélicos a partir de um catolicismo nominal e morto, muitas pessoas têm se atraído intelectualmente, espiritualmente pelo catolicismo, justamente por conhecer mais a fundo a sua doutrina e se deixar encantar por isso. Então é um desafio apologético muito grande que a gente vai ter aí nos próximos anos. Inclusive, tem pastores, já há casos no Brasil de pastores presbiterianos virando católicos romanos. Não faz muito tempo também o presidente da Associação Teológica Evangélica Americana se tornou católico. Então é um problema que a gente vai ter aí. Está começando, mas nos próximos 5, 10 anos vai crescer muito. Então eu recomendo que os irmãos estejam preparados. A segunda concepção, e essa é muito mais problemática que a concepção católica romana do casamento como sacramento, que por mais que tenha os seus exageros ou seus fundamentos pouco bíblicos, ainda assim tem algum resquício de fundamento bíblico, é a posição mais predominante e perigosa no mundo hoje do casamento como um contrato. É muito mais grave e muito mais universalizada no mundo hoje. A abordagem contratual é a abordagem predominante na nossa cultura, intensamente influenciada pelo pensamento liberal e que não raro se imiscui silenciosamente nas nossas igrejas e influencia a forma que nós cristãos entendemos também o casamento. E quando eu me refiro à influência do pensamento liberal, não estou me referindo à teologia liberal especificamente, mas toda a filosofia liberal que dá base à Revolução Francesa, o Iluminismo e etc. e tal, que tem como fundamento da verdade, o fundamento da realidade, a vontade do indivíduo. E nessa concepção, o casamento ele se torna um contrato, porque ele não seria nada mais do que um acordo voluntário entre as partes. E o que é um contrato? Se eu quero, por exemplo, contratar o Rafael de advogado, para me defender numa causa, a gente cria um contrato e a gente estabelece os termos do contrato. Isso que é um contrato. A gente pode estabelecer, dentro do que a lei impõe, um monte de coisa que se pauta na nossa vontade, e a gente pode, inclusive, estabelecer critérios para dissolver aquele contrato. E no pensamento liberal, como ele nega a transcendência, e nesse sentido ele se equipara ao pensamento marxista, a gente tende a achar que o liberalismo é um pouco menos perigoso que o marxismo, talvez até seja, mas em essência também é uma filosofia liberal e anticristã, porque ela coloca o ser humano, a vontade do indivíduo, a razão individual como o critério último de verdade. E o casamento, então, se torna, como eu falei, um mero contrato, onde as duas partes estabelecem os seus termos voluntariamente e, portanto, podem dissolver aquele contrato quando quiserem. E como a gente tem dito aqui repetidas vezes,
O casamento, ele é uma instituição universal que perpassa todas as culturas, porque o próprio Deus o instituiu na ordem da criação, em Gênesis 1 e Gênesis 2. E o instituiu como uma expressão de uma realidade fundamental da comunhão interna da Trindade, certo? E ele colocou no ser humano a vocação ao matrimônio. É por isso que o matrimônio, ele não existe nenhuma cultura minimamente desenvolvida que não tenha a ideia de casamento. Todas têm. Porque naturalmente o homem é voltado para isso. Então, num contrato, são os indivíduos envolvidos que definem seus termos e condições da relação ali estabelecida. É por isso, vocês aí que gostam de casamento dos famosos, essa coisa toda, né? É por isso que o último casamento real, daquele príncipe lá que ninguém mais sabe o nome, né? Porque quem manda é a mulher, né? A Meghan Markle, né? No juramento do matrimônio, ela alterou o juramento tradicional da igreja anglicana, retirando o juramento da obediência. Porque no mundo de hoje, falar em obediência da mulher ao homem é um grande absurdo, né? É uma heresia. Ou seja, ali você vê um indivíduo rejeitando aquilo que o casamento é e instituindo a sua própria vontade no contrato do casamento. Aquilo ali é expressão clara de uma filosofia liberal. E muitas vezes na igreja a gente se deixa levar por essa influência liberal e a gente acha que no casamento a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Como eu já falei aqui, você pode até fazer o que você quer, mas você pode ignorar a realidade. Só não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Se você quiser viver um casamento onde tudo é igual, onde não tem submissão, porque isso é antiquado, isso é patriarcado, tudo bem. Só que você vai pagar um preço por isso. Na vida real, não existem soluções. Existem só trade-offs. O que é um trade-off? Trade-off é um termo econômico que diz que qualquer coisa que você faça, você tem que pagar um preço por aquilo. Por exemplo, se você for comprar uma casa, para você ganhar uma casa, você tem que perder uma coisa. Você vai perder 100, 200 mil reais. Esse dinheiro você poderia comprar um carro, você poderia viajar, você poderia gastar comendo todo dia no Outback. Para você ter aquele dinheiro, você precisa trabalhar dobrado, para você pagar a sua casa. Ou seja, você está perdendo um monte de coisa. Está perdendo tempo que você poderia ficar mais com seu filho, com a sua esposa, correndo na Quinta da Boa Vista, sei lá. Mas para você ganhar uma coisa, você tem que perder outra. Né? E se a gente achar que a gente pode redefinir os termos do casamento, se você acha que a igualdade é algo a ganhar, tudo bem, mas você vai perder outras coisas também. É assim na vida humana, é assim na vida real. Apesar de ser um modelo predominante de casamento na cultura ocidental, ele é um modelo falso porque não condiz com a realidade natural do casamento. Não só essa compreensão é antitética às escrituras, mas também é muito recente na história da humanidade. O modelo contratual só vai surgir para lá do século XVII e Paul Palmer observa que o termo em latim para a palavra contrato não era usado no latim clássico, nem mesmo para designar casamento entre pagãos, até o período da alta escolástica no século XIII. O termo preferido por todos sempre foi aliança. Percebam, nem mesmo os pagãos, até o século XVII, quando surge o pensamento liberal, que o Jacques Rousseau, John Locke, até 300 anos atrás, na história da humanidade, ninguém cogitou em entender o casamento como um contrato. Até mesmo os pagãos reconheciam isso pela lei natural. Reconheciam o casamento como uma instituição natural que antecede a vontade das partes. E o segundo problema com essa concepção é o fato de ser incoerente com o lugar central ocupado pelo casamento na ordem criada por Deus. É deficiente no sentido de que fornece uma base fraca demais para a permanência e para a indissolubilidade do casamento, porque o casamento passa a ser pautado estritamente na vontade efêmera das partes. E a gente sabe que, como ser humanos pecadores, a nossa vontade muda o tempo todo. E se a gente pautar o casamento
em algo tão efêmero quanto o sentimento, inevitavelmente, uma hora o casamento vai ser prejudicado, seja por um adultério, infidelidade ou pelo divórcio. E nesse sentido também, seria incoerente você rejeitar as novas formas de união. Porque se o casamento não é nada mais do que um contrato, não há por que impedir casamento entre pessoas do mesmo sexo, poligamia, poliandria ou o que quer que seja. O problema desses desvios da norma, dessas novidades matrimoniais, é justamente uma concepção contratual liberal do casamento. E aqui eu quero trazer, recentemente, eu estava conversando com o Joel, justamente por algo que eu vejo como expressão dessa compreensão errada do casamento, que se manifesta no fato de alguns crentes reduzirem o casamento ao casamento civil, simplesmente ignorando ou fazendo pouco caso da bênção pastoral, da bênção religiosa, e reduzindo o casamento aquilo que seria a expressão de um pensamento contratual. Palavras do próprio Joel. O ministro ordenado, ele exerce o poder de juiz de paz quando celebra o casamento religioso com efeitos civis, que seria o meio indicado por nossa igreja para os seus membros que desejam se casar. Se os noivos entre nós fizerem esse caminho, pelo menos não se casam separadamente em cartório e em igreja, mantendo a lealdade à aliança antes ao contrato civil, sem contar que é muito menos trabalhoso para eles. Ou seja, é mais fácil você casar-se no religioso com efeito civil do que fazer as duas coisas diferentes. E há muitas pessoas que nem sequer sabem disso. E considerando que a autoridade religiosa, o pastor, tem prerrogativa de fazer o casamento, por que não recorrer à bênção do pastor? Será que isso, em certa medida, não expressa uma mentalidade contratual do casamento, onde você deposita demasiada autoridade ao juiz, à autoridade civil, e ignora essa realidade fundamental do casamento como uma instituição criada pelo próprio Deus? E ele continua: uma boa é qualificar o casamento civil como o que realmente é um contrato. E nesse particular, ele em nada difere dos outros contratos, inclusive do contrato homoafetivo, por exemplo, que é pleno e igual em termos da lei. É na aliança refletida na comunhão dos santos que ainda vemos a diferença explícita. Outra coisa que tangencia isso é o local da cerimônia. Nossa indicação é o templo. Virou moda agora se casar em tudo quanto é lugar, menos no templo. A pergunta é: se a igreja pode fazer isso e oferece aos fiéis essa possibilidade, por que negá-la? E aqui ele não está sugerindo que seja errado você casar fora da igreja. Mas se a gente entende o casamento como um instrumento da missão evangelística da igreja, talvez, ao menos em alguns contextos, seja mais interessante manter a cerimônia eclesiástica. Foi a opção que a gente fez, por exemplo. E isso teve alguns efeitos positivos, né? Porque no contexto de hoje, onde as pessoas não mais conhecem casamentos, não mais conhecem famílias sólidas, você se submeter àquele rito dentro de uma igreja tem uma beleza que dificilmente é expressa em outros contextos. E aqui, mais uma vez, a gente não está dizendo que é errado casar fora da igreja, é perfeitamente compreensível, mas considere a possibilidade, caso seja do seu interesse casar, você fazer a cerimônia dentro do ambiente da igreja. Isso pode ser um baita instrumento evangelístico. E, por fim, a gente tem a concepção do casamento como a aliança, que é a concepção mais propriamente bíblica reformada. Essa posição define o casamento como um vínculo sagrado entre o homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado diante dele, ainda que o casal não reconheça isso, consumado normalmente pela relação sexual. Estão ouvindo ainda no microfone? Tá bom? Diferente do conceito sacramental que alicerça o casamento nos padrões da lei,
e do conceito contratual que alicerça o casamento nos padrões da lei civil, ou seja, nas estipulações humanas que regulamentam a vida comum das pessoas em sociedade, o conceito pactual alicerça o casamento nos padrões da lei divina, ou seja, na revelação divina investida de autoridade encontrada nas Escrituras. O modelo de casamento como pactual se vale principalmente de dois conjuntos de passagens para apoiar esse conceito. O primeiro deles é que a linguagem pactual, na narrativa de Gênesis 2, que relata a instituição divina do casamento entre o primeiro homem e a primeira mulher. E segundo, as passagens das Escrituras que se referem ao casamento explicitamente como uma aliança, e as analogias bíblicas e passagens nas quais o casamento é tratado implicitamente em termos pactuais, como expressão dessa aliança que Deus tem com o seu povo. Então, quando a gente concebe essa ideia do casamento como uma aliança entre homem e mulher, a gente percebe por que o casamento é espelho da união entre Cristo e a Igreja, e os termos do matrimônio são os termos estabelecidos nessa aliança que Cristo faz com a sua Igreja. 5 rápidas implicações dessa ideia de casamento como aliança. Se o casamento é uma aliança, o casamento é permanente. O casamento é indissolúvel como a aliança que Deus faz com o seu povo, ainda que o seu povo não seja fiel à sua aliança. Deus é. O casamento, ele também é, nessa concepção, sagrado. O casamento não é apenas um acordo humano de dois indivíduos que consentem num contrato, é um relacionamento vivido diante de Deus e em sujeição a Ele. Terceiro, a intimidade do casamento. O casamento é o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos e une o homem e mulher como uma só carne. E mais uma vez nessa expressão, a gente vê a linguagem pactual. Uma vez que algo é uma só carne, você só separa matando a carne. Tamanho é a expressão bíblica da unidade entre um homem e a mulher. E veja, essa linguagem não é usada nem mesmo para se referir à união entre o pai e o filho, a mãe e o filho. A linguagem da unidade entre homem e mulher é mais forte na Bíblia do que a unidade entre pai e filho ou mãe e filho. Quarto, a mutualidade do casamento. O casamento é um relacionamento de abnegação mútua e voluntária entre dois seres humanos. Os cônjuges devem se preocupar, sobretudo, com a saúde e com o bem-estar da aliança antes da saúde e do bem-estar individual. Porque se são os dois uma só carne, numa única aliança, o que prevalece não é a minha vontade, não é a vontade da minha esposa, e a nossa mentalidade tem que ser o bem-estar e a integridade dessa aliança. Então vejam, ao se casar numa mentalidade contratual, e esse é o grande problema, o casamento, para cada uma das partes, é nada mais do que um meio de satisfação pessoal. E se o casamento for para você um meio de satisfação pessoal, teu casamento vai ser uma frustração. Porque o casamento, ele implica a necessidade de você deixar o egoísmo de lado e de você ter a percepção de que você precisa, você e a sua mulher ou seu marido, se apoiar mutuamente em nome da integridade daquela aliança. E 5, a exclusividade do casamento. Isso significa que nenhum relacionamento humano deve interferir com o compromisso de casamento entre homem e mulher. Por esse motivo, Jesus tratou a imoralidade sexual da pessoa casada com extrema seriedade. Não só Jesus, mas todo o autor neotestamentário deu bastante ênfase à imoralidade sexual e tratou o adultério e a infidelidade como um pecado de especial gravidade. Não só isso, como os pecados sexuais são usados como analogia da infidelidade do povo para Deus, para com Deus, e da desobediência à lei. Por isso que no Antigo Testamento, sobretudo, a idolatria vai ser associada à prostituição. Por isso que a desobediência a Deus vai ser associada ao adultério. Então vocês percebam que o zelo pela integridade desse matrimônio se dá sobretudo
por ser ela um espelho da unidade entre Cristo e a sua igreja. Hebreus 13, 4 fala que o casamento deve ser honrado por todos. Por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro. Se o casamento deve ser honrado por todos, isso inclui naturalmente até mesmo aqueles que não são casados. Busque preservar o casamento dos seus amigos, ajudar a preservar aquela instituição. Cuide, você que é solteiro, para não se colocar em situações perigosas com alguém casado. Você pode ser instrumento da destruição de um casamento. Por todos, o que inclui naturalmente os não casados, sobretudo quando cobiçam a mulher do próximo, quando se envolvem em relações sexuais pré-conjugais, tomando para si aquilo que pertence ao futuro cônjuge daquela pessoa com a qual você está se envolvendo sexualmente de maneira ilícita. E isso traz diversos problemas. Você pode estar numa relação sexual descompromissada, trazendo uma criança ao mundo fora do leito matrimonial, e você vai ser responsável por isso. Você está usando aquilo que pertence ao cônjuge, ao futuro cônjuge daquela pessoa, e a gente sabe, abundantes pesquisas para mostrar isso, que há uma correlação direta entre o número de parceiros sexuais antes do casamento e a saúde matrimonial. As pessoas que se guardam para o matrimônio têm maior probabilidade de ter um casamento bem sucedido, mais saudável e uma família mais estável e sólida. Então, zelem pela sua sexualidade e saibam que o casamento tem que ser protegido por todos nós. A nossa igreja tem que proteger, você deve ser instrumento de preservar o casamento dos seus amigos quando estiverem em alguma crise, e você tem que tomar muito cuidado para não se colocar numa situação em que a sua carne pode falhar e você ser instrumento de Satanás para destruir um matrimônio, ou mesmo para você se envolver com alguém numa relação descompromissada, da qual pode surgir uma criança, e você não está pronto para cuidar daquela criança, e de todos os problemas emocionais advindos de uma relação descompromissada, sobretudo sobre a mulher, que é a parte mais frágil, que mais sofre nessa relação. Amém? Então, são esses três modelos de casamento: sacramento, contratual, que é o mais perigoso, e a concepção mais biblicamente correta, que é a ideia do casamento como uma aliança que expressa a união de Cristo para com a sua igreja. Amém? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida